A Sociedade para a Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a ONG Sapopema, está também realizando esse trabalho desde o ano passado. A gente está aqui hoje com o Antônio José Bentes, que é pesquisador da Sapopema. Bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Professor, a gente percebeu no ano passado aquele impacto todo aquilo no transporte, na pesca, na alimentação, na vida da população ribeirinha aqui da região. E agora a gente pôde perceber que o nível do rio não atingiu um volume adequado ao longo da cheia, do período de cheia aqui, e agora está secando cada vez mais rápido, trazendo diversos problemas. Já se calcula o impacto disso tudo? Já consegue visualizar impactos maiores até do que ocorreu no ano passado, né? Até porque, olhando a situação, como já foi dito na matéria, o rio já está abaixo da situação que estava nesse mesmo período no ano passado. Então, alguns impactos são previsíveis de que vão causar grandes dificuldades para a população, não só para quem está na zona rural, né, como também para quem está na zona urbana, né, principalmente na parte de abastecimento. É importante visualizar essa questão, porque quem está isolado não vai poder trazer para a cidade alimentos que são fornecidos para a cesta da segurança alimentar de quem mora na cidade. E na área rural, nós temos com certeza o agravamento do isolamento de comunidades em áreas que já são isoladas ao longo do ano todo, e agora no período da grande estiagem a situação vai se agravar. E é muito complicado, porque apesar da subsistência ser ali da pesca, de outras atividades, isso também fica comprometido, né? A gente já vê uma emergência climática que atinge a reprodução dos peixes, que atinge os animais que vivem ali também nessas áreas, o risco das queimadas, dos incêndios florestais. Então, existe essa preocupação por esses fatores também, né? É isso aí. Além de todos esses elementos que você já citou, relacionado à atividade da pesca, que é uma atividade importante da economia e também do fornecimento de proteína para a população que está na cidade e para a própria população que está na área rural, né? Nós temos também outras atividades importantes, que é a agricultura, né? Nos últimos anos, as comunidades têm percebido uma grande mudança nesse processo do ciclo de produção, por exemplo, de farinha de mandioca, que é um alimento básico da alimentação da população rural e da população urbana. A tendência é que esses fornecimentos sejam agravados agora nesse período. Ainda mais, né? Ainda mais. Mais. Olha, como é que a Sapopema está buscando atuar como uma organização do terceiro setor para elaborar políticas públicas e também propor soluções para que o poder público consiga atuar nessa seca? É uma seca previsível, né? É uma seca previsível. Desde o ano passado já vinha se dando alerta, né, de que em 2024 essa situação seria mais grave. E aí haveria necessidade de, antecipadamente, se pensar num plano de atendimento dessas emergências em torno dessa situação. A Sapopema vem atuando em parceria com as comunidades aqui da região, principalmente na área ribeirinha, do Tapajós, do Arapiuns, do Lago Grande e aqui na Várzea, atuando na formação de jovens repórteres comunitários da Floresta e dos Rios, e eles cumprindo não só a tarefa de produzir informações para que venham para os meios de comunicação, mas também para que essas informações possam ser compiladas e analisadas para a gente ir medindo e monitorando os efeitos dessa situação nas comunidades. E eles têm cumprido um papel muito importante nesse processo da gente não só ir monitorando o problema, mas também de ir discutindo junto com as comunidades soluções que possam ser apontadas para o poder público. A gente observou agora há pouco, numas imagens que passaram na sua tela, que foi feito inclusive por jovens que atuam nesse monitoramento. A gente acompanha agora essas imagens, jovens que estão ali de olho nessa seca, que estão acompanhando cada vez mais a diminuição, no nível do rio, os impactos disso tudo. Como você pontuou agora há pouco, além de produzir essa informação, esse material inclusive, é também uma maneira de monitorar, de ter um olhar atento para essa região. Por que isso se faz necessário? Por que a juventude está atuando nessa luta pelo território, pelos rios e principalmente pela floresta? Se faz necessário hoje também como uma importante política pública, desenvolver a juventude nesse respeito e nesse olhar para os rios da região? Exatamente. Hoje, com as tecnologias que nós temos, né, com o advento da internet, né, e do acesso que as comunidades têm hoje com celulares, né, aplicativos e a própria
sinal de internet nessas comunidades, é possível essas informações estarem chegando, inclusive antecipadamente e indicando gradativamente a situação que vem ocorrendo nesses lugares e o poder público e as políticas públicas poderem lidar com essas informações e montar planos de enfrentamento a essa situação. Esses jovens e essas comunidades têm contribuído de forma significativa para a produção dessas informações e a gente tem sempre disponibilizado junto ao poder público, tanto municipal como estadual e federal, para que a ação possa não vir só emergencialmente, ela possa ocorrer de forma planejada, estratégica, para responder às grandes demandas que a população rural e urbana enfrentam nesses períodos. E de que forma seria isso? A gente viu também, professor, que agora teve o período de defesa, né, que era para proteger a espécie, proteger a reprodução, não conseguiu suprir também a demanda, né, para atender os vendedores, as comunidades. Houve um medo. Esses impactos, eles ainda são sentidos agora, né, por conta dessa estiagem. Deve ser impactado de outra forma? O impacto deve ficar ainda maior após essa estiagem ou ao longo da estiagem deste ano? Nós ainda estamos vivendo impactos da estiagem do ano passado, né? Esses efeitos, eles são diferentes dependendo de cada região, né? Existem especificidades, a natureza reage de forma diferente em diferentes lugares, em diferentes momentos. Então, comunidades de regiões diferentes estão enfrentando ainda efeitos do ano passado e provavelmente os efeitos deste ano, somados ainda aos efeitos do ano passado, poderão trazer impactos maiores para frente em relação, sobretudo, ao fornecimento de alimentação, tanto da parte agrícola, né, como da parte de proteína animal em relação ao fornecimento de pescado aqui na região. Atividades como de educação ambiental são importantes, as escolas possuem um papel importante nesse processo, tanto na discussão na área urbana, né, com disciplinas específicas, mas de forma de que todas as matérias possam abordar isso, e também na área rural. É importante que essa discussão e essas orientações ocorram o tempo todo, né? A sociedade santarena, a sociedade amazônica e os governos não podem se mobilizar apenas no período em que o impacto já está acontecendo. É importante que esse trabalho ocorra de forma antecipada e a população vá cada vez mais se educando, se orientando de que é preciso ter uma outra atitude diante do que está acontecendo na Amazônia. Não dá mais para desacreditar, por exemplo, na ciência, né? Não dá mais para desacreditar, né, na ciência, porque isso só tem trazido o agravamento da situação, porque a partir das informações produzidas de forma científica, pelos institutos, pelas universidades, até as escolas produzindo informações, que vem contribuir para a gente aprofundar essas questões, entender melhor essas questões e também se preparar com planejamentos de ações que venham fazer o enfrentamento adequado dessas realidades e soluções para quem enfrenta as maiores dificuldades, não só nesse período, mas é importante olhar para o problema das mudanças que vem ocorrendo no clima, dos impactos ambientais, das mudanças climáticas, dos efeitos que vêm sendo provocados o ano todo, porque o efeito ele não é somente no período da estiagem, também ocorrem efeitos no período da cheia. E é importante ouvir também, dialogar com quem está passando por esse sofrimento, né? Porque a gente pensa, por exemplo, na emergência climática, nos danos, inclusive na estiagem provocada aqui na região amazônica, e muitas vezes esquece de ouvir quem está ali na ponta, quem está passando por esse sofrimento, quem está sendo atingido diretamente por isso. A Sapopema está realizando esse diálogo, essa conversa, pegando essas informações e monitorando esses rios a partir do olhar de quem está ali, entendendo essas dificuldades. E isso é necessário para a construção de políticas públicas? A política pública ela tem que nascer a partir desse reflexo, né? A política pública ela tem que ser uma ressonância das necessidades da população. Senão ela não atende, ela não responde a essa realidade a qual ela quer atender. E a Sapopema ela vem atuando dessa forma porque é muito importante que as políticas públicas, como eu disse, elas deem respostas efetivas a essas realidades diversas que a população enfrenta. E não tem um ator melhor e mais importante para participar do processo da construção da política pública que não sejam as populações que vivem e enfrentam essas dificuldades ao longo do tempo. Por exemplo,
a gente pode ver o problema da água, né? O problema da água, ele é uma das questões fundamentais que precisa ser tratado como política pública para dar respostas à população que vive, principalmente na zona rural, que é quem enfrenta essa maior dificuldade, mas na área urbana também, com ações que tragam soluções definitivas, né? Não só ações emergenciais. As ações emergenciais, elas são importantes, mas é preciso que, ao ouvir a população, entendendo as suas dificuldades, entendendo as suas percepções sobre o problema, nós construímos soluções efetivas de políticas públicas que deem resposta não somente no curto prazo, mas que visualizem soluções de médio e longo prazo a essas populações que são afetadas por esses impactos climáticos aqui na região. A preocupação deixa de ser, então, só no período de seca, quando está dificuldade no transporte, na pesca, passa a ser o ano inteiro, porque ficam as consequências, né? Exatamente, isso eu estou colocando. É importante a gente entender o que está ocorrendo de mudança na Amazônia, né, na nossa região, não como apenas no período da seca, no período da estiagem, quando algumas manifestações de dificuldades se apresentam de forma muito mais contundente. É preciso que a ação da política pública ela ocorra o ano todo, né? Porque no período da cheia nós também enfrentamos outras dificuldades que estão relacionadas aos impactos de mudanças que vêm ocorrendo na região, né? Então, essa participação efetiva do governo, da sociedade civil, ouvindo os movimentos, né? A organização da sociedade civil em relação a essa problemática, ouvindo as comunidades que enfrentam essa problemática, é fundamental para que a gente possa construir ações efetivas, né? Ações que de fato enfrentem essa realidade e tragam mudanças e melhoria de qualidade de vida no curto, no médio e longo prazo para todos. E é fundamental elaborar isso com o poder público, com as comunidades, com as organizações que estão atuando, né? E hoje, a partir de agora, setembro chegou, deve trazer mais calor, menos chuva para a região, é o que a previsão aponta. Esses impactos devem ser ainda maior? Os impactos vão se agravar, né? E aí é muito importante que as pessoas, né, também façam o seu papel, né? A gente fala da política pública, do papel do poder, do Estado, do poder público municipal, né, do poder público estadual, federal, mas também é muito importante que a população também exerça um papel de entender que este é um momento de que todos têm que fazer um esforço de enfrentamento de uma realidade que se agrava não para alguns, né, que se agrava para todos, né? É verdade que para alguns essa dificuldade ainda se torna maior e é preciso que haja um espírito de solidariedade para que as pessoas não sofram as consequências desse processo. Por exemplo, a gente pega a área urbana, a gente ainda observa o pessoal usando o fogo para queimar as folhas que caem de árvores que estão no seu quintal. E a gente observa isso claramente, que às vezes as pessoas vão queimar à tarde e hora da noite como se fosse uma atitude de se livrar da fiscalização. É como se naquele horário da meia-noite ou de madrugada, queimar nesse horário como se o efeito disso fosse menor de fazer durante o dia. Então é muito importante que as pessoas também adotem um comportamento de contribuir nesse processo para ajudar a enfrentar essa situação de forma muito mais adequada e dar resposta aos problemas que vêm sendo causados por essa situação. A gente observa também um impacto disso na agricultura familiar. A gente falou da pesca, mas a agricultura familiar também é impactada por essa questão, né? A questão do não ter chuva, não conseguir realizar o plantio, não conseguir ter a janela de produção ali alterada. Isso impacta, inclusive, no que é ofertado para o consumidor, no que é ofertado nas feiras, inclusive para a subsistência dessas comunidades? Exatamente. Na estiagem do ano passado, que é um reflexo do agravamento que vem ocorrendo principalmente desde a década de 50, né? A gente tem uma identificação de que isso se agravou na década de 70, né? Na década de 50. E ano passado, o que aconteceu na região trouxe efeitos danosos, né? Dificuldades enormes para a população que está na zona rural. A gente observou, por exemplo, que grande parte das comunidades, e nessas comunidades onde nós estamos trabalhando, a formação dos repórteres jovens para produzir informações, é que as comunidades enfrentaram o problema, por exemplo, no plantio da mandioca, né? O tamanho da seca que ocorreu no ano passado não permitiu a produção dos roçados para a produção de um alimento básico, que é a farinha e os derivados da mandioca, né? Tapioca, o beiju. E isso trouxe um impacto enorme para as populações que estão lá, porque são alimentos da segurança alimentar. E da zona rural, porque também esses alimentos também fazem parte dessa cesta básica da segurança alimentar.
Então é muito importante que a gente esteja atento a essa situação para que haja uma atuação coordenada, planejada de enfrentamento disso agora e pensando em planos efetivos para o futuro. Já existe uma proposta, por exemplo, uma proposta por parte das comunidades, ou um pedido, uma questão tão importante assim que é fundamental para a gente entender, para já ir finalizando a entrevista, esse ponto, a estiagem, calcular esses prejuízos, isso já existe? Nós estamos trabalhando nisso, é importante que esse trabalho se dê articulado com os governos, né? Municipal, estadual. É importante que o poder público municipal tenha um plano de enfrentamento da crise climática para o ano todo, né? Exige medidas urgentes de se trabalhar soluções definitivas, como o acesso à água, ações voltadas à questão de saúde, implementação de infraestrutura para atendimento disso, pensar em ações de transporte efetivo para evitar que as comunidades se isolem nesse período, mas também é preciso pensar num plano de fortalecimento da agricultura familiar, onde você precisa ter ações de assistência técnica coordenada, planejada, para que as comunidades possam estar melhor preparadas para enfrentar a situação e, ao mesmo tempo, também poder contribuir no fornecimento de alimento para a população em todo o período do ano, né? E essas dificuldades sejam minimizadas ao longo do ano. Perfeito. Nós conversamos agora com o pesquisador da ONG Sapopema, Antônio José Bentes, falando aqui para a gente sobre a importância de buscar entender e ouvir principalmente quem está sofrendo esses impactos, para que sejam elaboradas políticas públicas, que essa conversa com o poder público, com quem está ali na ponta, passando por esses problemas em relação à emergência climática, esse diálogo possa provocar aí cada vez mais criação de soluções que reduzam esses impactos ambientais. Muito obrigado, professor, por estar aqui com a gente. Volte sempre ao Bom Dia Tapajós. Obrigado. Bom dia.